E aí pessoal do nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Começando aqui mais uma aulinha, começando um capítulo novo aí agora, né? A gente falou bastante coisa aí sobre ordem econômica bipolar, multipolar, unipolar, né? Características gerais aí das economias, da evolução, organismos internacionais, ONU, e agora falando um pouquinho, né, da característica principalmente da chamada ordem econômica e social mundial. Vamos tentar entender aí um pouquinho como que foi o processo de evolução da economia mundial, essa economia globalizada que nós temos hoje aí, né, ela passou por vários estágios para a gente tentar entender isso aí, né? Vamos tentar entender, olha só, ao longo aí, né, da evolução da economia mundial, o que acontece? Ao longo da história, né, mundial, principalmente as principais atividades econômicas, né, elas sempre foram crescendo de acordo com os maiores eventos da história da população mundial. Ou seja, né, conforme ia acontecendo as principais características da história mundial, a economia sempre estava associada a isso. Né? Vamos só lembrar aqui que está mostrando, né, por exemplo, da época, né, das grandes navegações ali, o que aconteceu nesse período, né, o que aconteceu ali, né? A população europeia, ela saía pelo continente afora, saía do continente, buscando o quê? Ampliar suas rotas comerciais, né, buscando o comércio aí com o mundo, ampliar as redes comerciais, aí, isso já naquela época, ou seja, ali já era o início do processo de globalização internacional do comércio, já eram os comércios internacionais ocorrendo lá naquela época. Né? Junto com isso, é claro, depois veio o período do imperialismo, colonialismo, mas tudo que, se você olhar pelas aulinhas de história, né, aqui, lá com a Mônica, com a professora, né, o que acontece? Você sempre vai perceber que as características, né, das expansões marítimas, principalmente, sempre estava relacionado com o quê? Com busca pela melhoria da economia, com busca por riquezas, né? Sempre o que está relacionado lá com o histórico de expansão comercial. E isso foi fundamental para a evolução da economia mundial. Né? E com o passar do tempo, outras características, né, foram muito importantes para a evolução dessa economia. Né? Principalmente o que? Né? O outro grande fato, né, histórico que está relacionado com a evolução da economia do mundo é a chamada Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? O que foi a Revolução Industrial? Ela foi uma evolução lá, no processo de produção. Né? Principalmente porque, né, ao longo da história, o que aconteceu? A humanidade, ela sempre estava precisando cada vez mais o que? Né, de consumir produto. A humanidade estava aumentando, a necessidade de consumo estava aumentando e o pessoal tinha que evoluir as maneiras de produzir. Porque antigamente existia produção, sim, mas a produção ela era muito lenta. As pequenas fabriquinhas, né, de calçado, de roupa, de ferramenta, era tudo muito precária, né? Não dava conta da demanda conforme a população ia aumentando, tanto a população urbana quanto rural. Né? Então, teve que haver uma evolução dos processos de produção. Antigamente, como é que era? Né? As primeiras produções eram chamadas produções artesanais. O que isso significa? Né? A produção ela era extremamente lenta, você tinha uma única pessoa que era responsável por todo o processo de produção. Aqui, ó, normalmente com ferramentas rudimentares, né, antigas, arcaicas, sem tecnologia. O que acontece aqui? Um exemplo aqui de característica, né, do processo artesanal. Né? Era basicamente o que? Era basicamente o processo artesanal. O cara ele era responsável, por exemplo, o cara fabricava sapato. Uma única pessoa ia lá e fazia tudo. Ele ia lá, ele pegava uma... Só um minuto. Pois é, então o artesanato é isso, né? Quando uma pessoa, né, ela faz todo o processo, né, de produção, ou seja, o carinha vai lá, ele vai fabricar sapato, ele mesmo corta o sapato, ele mesmo corta o couro, costura, coloca a sola, põe um cadarço, embala e vende. Esse é o processo artesanato, só que esse é um processo muito lento. Né? E aí, conforme a população foi aumentando e querendo cada vez mais produtos, eles tiveram que remodelar esse processo. E aí, de artesanato passou por um processo chamado de manufatura. O que é manufatura? Ainda era bem antigo, ainda não tinha grandes avanços tecnológicos,
né? Só que a produção ela passou a ser organizada, né? Começou ali uma espécie de linha de produção, o trabalho já era dividido, ao invés de uma pessoa só cortar, costurar, colar, embalar e vender, aí já tinha os casos que eram de uma pessoa só cortava o couro, a outra só costurava, a outra só colava o sapato e a outra só arrumava e vendia, né? Para que fazer isso? O que mudou nesse processo? A quantidade. Né? Quando a pessoa ela vai se especializando, ela fica bem mais rápida a produção e consegue fazer bem mais em menos tempo, né? E isso melhorou um pouco. Só que a população continuava aumentando, continuava crescendo e a demanda ficava cada vez maior. A necessidade de comprar produto ficava cada vez maior. Aí a manufatura ela evoluiu. Evoluiu como? Evoluiu na tecnologia, né? E aí veio o processo industrial, que é esse que nós temos agora, que é o processo de produção industrial. Que além da organização do trabalhador, das indústrias, né, ainda nós tínhamos o quê? As máquinas modernas que aceleram a produção, né, que fazem o trabalho manual ficar mais rápido, né? É o que acontece, reduz, está erradinho aqui, ó. Aí o que acontece? Reduz os custos, melhora a qualidade e, é claro, reduz a necessidade de mão de obra. A produção ela fica maior, consegue produzir mais, com melhor qualidade e ainda mais barata, né? Essa é a característica da indústria, extremamente necessária, né, para os nossos padrões de consumo dos dias atuais. Aí aqui só mostraram como que era, né, o processo de cada um. Você tinha aqui o artesanato, aqui, ó, a pessoinha fazendo, né, todo o processo de produção, a máquina extremamente antiga, rudimentar. Aqui melhorou a tecnologia, né, das ferramentas, aqui gerou mais pessoas, cada uma fazendo uma função, tá vendo? Cada um no equipamento diferente, né? Aqui gera o processo de manufatura, mais gente trabalhando, fazendo a mesma coisa. E, né, aqui o que nós temos hoje, que é a indústria, é o processo aí que nós conhecemos, né? Então essa é a característica da evolução do processo de produção. E aí, nós temos o que? O processo chamado, que foi o processo, né, mundialmente conhecido, né, que revolucionou a produção internacional, que foi o que? Né, a industrialização que aconteceu no mundo. Né, foi o período que marcou o que? Conhecido principalmente como a chamada Revolução Industrial. O que foi isso? Né? Foi o período em que mudou o sistema de produção. Depois que teve a invenção das indústrias, das máquinas industriais, o que aconteceu ali? A coisa ela ficou bem mais avançada, o avanço tecnológico foi cada vez mais intenso e a capacidade de produção cada vez melhorada. E aí, o que acontece? Né? A revolução ela foi passando por etapas também, porque depois que ela começou, ela não parou mais de se desenvolver, foi melhorando cada vez mais, tanto que ela teve as suas fases de desenvolvimento. Né? A primeira dela, chamada de Primeira Revolução Industrial, aconteceu lá no século XVIII na Inglaterra. Né? Principal característica dessa evolução aqui foi uma enorme invenção tecnológica, né? Para aquela época, que foi a máquina a vapor. A máquina a vapor hoje em dia ela praticamente nem existe mais, né? Só que na época foi um avanço tecnológico gigante que revolucionou tanto a indústria, começou pela indústria têxtil e também depois revolucionou os meios de transporte. Né? Então você tinha o que? As máquinas, né, movimentavam agora grandes quantidades de produtos, a produção acelerada, tudo automatizado, né? Só que assim, por meios, claro, dentro da limitação da época. Ainda eram assim, as máquinas movidas a vapor, mas eram tecnologias bem avançadas. Olha como que eram os maquinários industriais de antigamente. Né? E aí depois rapidinho evoluiu para os meios de transporte. Olha a principal que característica: a locomotiva a vapor, o navio a vapor. Né? Imagina o transporte como que era antes disso aqui. Era tudo feito por carruagem, carroça ou a pé. Né? E de repente veio esse equipamento aqui, o trem, né, em cima de uma linha férrea, que ele andava aí a 40, 50 km por hora, carregando dezenas de toneladas de uma vez só. Melhorou muito a capacidade de transporte e a capacidade de produção industrial. Né? Foi o que? Lá no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor, a primeira Revolução Industrial. Isso melhorou muito a capacidade de produção e a capacidade de transporte. Claro que nós já sabemos que não ficou nisso. Né? Depois a industrialização ela evoluiu um pouquinho ainda mais. Evoluiu bastante. Quando? Né? Foi o período chamado da Segunda Revolução Industrial.
Né? O que aconteceu com a segunda revolução industrial? Mais ou menos ali, ó, meados do século XIX. Teve o que? Novos avanços no processo de produção. A tecnologia a vapor, ela começou a ficar meio obsoleta porque eles inventaram outra coisa que era ainda mais eficaz, né? Que vieram principalmente, né, as máquinas elétricas e os motores a combustão interna. O que é o motor a combustão interna? Esse motor que a gente conhece aí dos nossos carros, caminhões, veículos de hoje em dia, aonde a queima do combustível acontece dentro do motor. Ele é muito mais eficiente, mais potente, mais veloz, né? Essa é a característica desse tipo de motor. E veio a utilização em massa de equipamentos elétricos. Né? As máquinas hoje deixaram de ser a vapor e passaram a ser elétricas na indústria. Né? A produção ficou ainda maior. E além disso, né, veio a petroquímica e a eletrônica. Petroquímica é o que? Os derivados do petróleo, né? Principalmente o que? Imagina a utilização do plástico. Né? Começou a ser utilizado em grande quantidade. E a eletrônica, né, para as nossas casas aí. Então revolucionou muito a capacidade de produção. Né? A produção lá ficou ainda maior, com menor tempo, os meios de transporte cada vez mais rápido, com maior capacidade. Né? Os trens mais velozes, aí vieram os caminhões, os navios deixavam de ser a vapor, passaram a ser a motor também. Né? Então o que aconteceu? Ele ficou ainda mais eficaz, as coisas ficaram ainda mais rápidas nessa fase. Né? E aí o comércio internacional, né, ficou ainda mais intenso, porque a circulação de mercadorias ficou ainda mais intensa. Essa é a principal característica da segunda revolução industrial. Ela durou ali mais ou menos, né, da metade do século XIX até metade do século XX. Né? E durante a segunda revolução industrial teve um outro processo, como se fosse uma segunda revolução e meia. Né? Porque aqui já não era mais a evolução da tecnologia, mas também um outro tipo de evolução que envolve lá a organização e estratégia das indústrias. Para quê? Para produzir cada vez mais. Né? Que foi o quê? Foi o período conhecido como Fordismo. Né? O que foi o Fordismo? Né? Foi elaborado, deixa eu apagar aqui, está errado. O que foi o período conhecido como Fordismo? Foi elaborado por Henry Ford, o cara dono da Ford, dos carros mesmo, tá? Ele mesmo que inventou isso. Lá, né, 1930, 1940, né, o que ele fez? Ele melhorou o processo de produção. Ele otimizou o tempo e a mão de obra. O que ele fez? Né? Ele promoveu principalmente a especialização da mão de obra. O que é isso? Cada funcionário dentro de uma indústria ele ia fazer uma única coisa. Ele não ia fazer outra coisa. Só aquilo. Né? E ele ia controlar o tempo de serviço de cada funcionário, ou seja, cada funcionário fazendo uma única coisa com o tempo executado para cada tarefa. Para que isso? Para acelerar ainda mais a produção. Né? Olha só esse exemplo aqui, você tinha a linha de montagem, que é uma espécie de esteira, tá vendo? Aqui as peças, elas iam passando deste sentido, né? E cada funcionário, tá vendo? Você tinha esse cara aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Cada funcionário ele ia fazendo uma coisa. Esse aqui, por exemplo, ele montava as peças. Esse daqui ficava por conta apenas de parafusar. Esse por bater, fazer uma pressão. E esse aqui parece que ele pintava as peças. Então o que acontece? Cada um fazia uma única coisa. Qual a característica disso? Né? Se cada um faz uma única coisa, ele meio que se torna especialista naquilo e começa a fazer extremamente rápido. Né? Aqui é a linha de montagem dos carros, tá vendo? Os caras, cada um fazendo uma coisa, ó. Esse aqui está mexendo na parte de baixo, esse grupo mexendo alguma coisa aqui em cima, esse grupo fazendo uma outra coisa, né? Esse aqui parece que está só mexendo na roda. Para que isso? Para ficar ainda mais acelerado. Né? Essa é a característica do Fordismo, porque naquela época o consumo tinha crescido demais no mundo, então precisava muito de aumentar a produtividade. Né? Então, além da tecnologia industrial, revolucionou o sistema de produção, né? Controlando o tempo e a função de cada trabalhador. Parou por aí? Não. Continua evoluindo a capacidade de produção. E agora chegou a época que nós conhecemos aí, que nós vivemos nela, né? Que é a famosa terceira revolução industrial. O que é a terceira revolução industrial? Essa ela é mais recente, ela começou lá na década de 70. E interessante, a terceira revolução industrial ela ainda não terminou, nós ainda estamos passando por ela.
né? Ela é marcada o quê? Pelos avanços da tecnologia que nós temos hoje, né? E também na linha de produção, né? Os tipos de produto que nós mais utilizamos, tanto no nosso dia a dia, quanto também, né, nas indústrias também, que é a utilização, por exemplo, de equipamentos eletrônicos, da robótica, de produtos químicos refinados, da informática, né? Avanço aí nos grandes meios de comunicação. Então, o que acontece? Isso tudo revolucionou muito a indústria, revolucionou muito a capacidade de produção dos meios de comunicação e também do perfil do consumo da humanidade, né? Só que por causa também dessa tanto de tecnologia, né, teve uma enorme redução no número de trabalhadores, né? Olha só, voltando aqui essa imagem aqui, ó, olha o tanto de trabalhador que tinha na linha de montagem de um carro antigo. Agora olha aqui numa fábrica de carros moderna, tem algum trabalhador aqui, ó? Quase nenhum, apenas máquinas modernas trabalhando, né? Então o que acontece? Tem uma grande redução aqui no número de trabalhadores. E os meios de transporte também, né? Cada vez maior, com capacidade de carga e redução dos tempos de viagem. Olha o tamanho desse navio aqui, né? Se for comparado com os navios a vapor de antigamente, né? Então nós temos o que? Né? Nós temos as evoluções aí, né, do sistema de produção, né? Basicamente é o que? Evoluindo, né, cada vez mais de acordo com a demanda e consumo. Aqui está mostrando, né, os laboratórios hoje, porque a tecnologia e a ciência está trabalhando junto com a indústria para desenvolver produtos cada vez mais eficazes, né? E aí nós temos uma outra coisa, assim como teve na segunda revolução industrial o Fordismo, na terceira revolução industrial nós temos o chamado Toyotismo. O que é o tal do Toyotismo? É uma nova forma de organizar, né? Quem criou isso aqui, né, foram os japoneses, né, que tem como principal característica o que? Reorganizar as empresas, por quê? Né? Relacionado ao controle do tempo de produção e do estoque. O que acontece? Hoje em dia, né, nós temos o que? A tecnologia ela avança muito rápido, rapidinho os produtos ficam defasados. Então não adianta mais produzir aqueles milhões de coisas para ficar estocado durante muito tempo, né? Então hoje o que acontece? A tecnologia ela é de acordo com o padrão de consumo da população mundial, ou seja, o estoque, né, ele está relacionado, né, exatamente com a capacidade de consumo da população. Então o que acontece com isso, né? Hoje em dia já não se produz mais aquele monte de coisa, produz apenas aquilo que tem demanda por procura, não produz estoque para sobrar. Por quê? Porque rapidamente, né, essa mercadoria vai ficar defasada. Então o que acontece ali, né? Então o que acontece? O controle hoje, né, como a automação, tecnologia consegue produzir em grande quantidade em pouco tempo, se precisar de mais, produz mais. Se não precisar, não produz. Por quê? Exatamente por causa da concorrência está cada vez mais acessível, né, cada vez mais acirrada, e você tem essa característica que a tecnologia avançando, o produto fica defasado muito rápido. Eu sempre gosto de dar o exemplo de telefonia celular, que todo mundo conhece, né? Todo mundo, eu garanto que se pudesse, trocava de celular pelo menos de 6 em 6 meses. Por quê? De 6 em 6 meses sai um modelo novo. Por que está sendo assim, né? Porque o concorrente está fazendo isso, né? Então você pega aí as duas marcas principais aí do mundo, aí, você tem aí, vamos supor, o Samsung e o iPhone, né? Samsung lançou lá, por exemplo, o Samsung S10, né? Aí rapidinho o iPhone vai lá e lança o iPhone 8. Aí a Samsung vai lá e lança o S20. Aí a iPhone vai lá e lança o iPhone 18, iPhone 20 também. Cada um com melhorias superiores à do concorrente. Então, e isso acontece de maneira muito rápida. E quem ficar com grandes estoques de produto defasado vai perder dinheiro. Então, por isso que hoje, né, a produtividade é chamada com o modelo chamado de just in time, que é no tempo justo, no tempo certo, né? Ou seja, a produtividade ela é de acordo com a demanda, né? Aqui mostrando o esqueminha de como que ela era antigamente, né? Você tinha o que? A indústria produzia uma grande quantidade, né, de produtos,
né, você tinha que a indústria produzia, né, uma grande quantidade. Deixa eu mudar aqui. A indústria produziu uma grande quantidade de produtos que tinham um estoque gigante, né? E o cliente vendia, aqui o cara comprando e o cliente, né, o cara vendendo, o cliente comprando, né? Essa é a chamada posição empurrada, ou seja, a produção ia empurrando mercadoria, né, fazendo estoque cada vez maior. Hoje o processo já é o contrário, olha só, ao invés da produtividade vir pela indústria, não. É o cliente que comanda o quanto que a indústria vai produzir, ou seja, o cliente vem comprar, vai requisitar que vai produzir, que vai pedir na indústria, que vai entregar para cada um. Ou seja, olha só, não tem mais aquele estoque gigante disponível, né? É a mudança aí no sistema de produção mundial com a terceira revolução industrial, né? Então, gente, por hoje é só. Próxima aula a gente continua, né, falando aí, né, da evolução da economia mundial. Grande abraço para vocês, até a próxima.